Bom, pessoas, vamos mais uma aula de caricatura agora, né, na parte de desenho. O nariz. Na última aula falamos sobre os olhos, né, continuação, o nariz hoje, com a mesma análise, tá? Ou seja, vou fazer o desenho aqui. Antes de mais nada, eu vou falar o que é a raiz saliente e larga. Tem a ver com os gregos, tá? Que davam todo tipo de características, de qualidades, né? Que tivesse essa questão de saliência, saliente e larga a raiz do nariz, né? Ou seja, temos os olhos, né? E temos aqui a raiz larga, ou seja, bem separada dos olhos, né? Ó, essa distância aqui bem aparecendo bastante, tá? E o que é essa saliente, então? Essa saliente, ou seja, bem avantajada, né? Então vou pegar aqui uma raiz aqui, ó, uma testa, né? A raiz e a boquinha aqui e tal, e os olhos bem aqui, ou seja, que essa distância toda aqui, essa altura, né, do nosso, aqui tem quase emendando com a testa, né, direto, né, que geralmente a testa tem essa avantajada um pouco na parte da sobrancelha. Bom, tá, é um tipo de raiz larga e saliente. E as características, né? Como eu falei do grego, aí eles, né, que tipo de qualidades? Vontade, né, força de vontade, caráter positivo, né, positividade, sentido das formas, né, nobreza de sentimentos, tal. Ou seja, o possuidor dessas características aqui no nariz, no rosto, teria essas qualidades, tá? Agora vamos para a raiz estreita. A raiz estreita, ela vai ser um pouco invertida aqui no processo, né? Então vamos fazer aqui de novo aqui o nariz, a raiz do nariz no caso, fazer ela bem estreita aqui, ó, bem, tá? Bem estreitinha aqui e colocando o nariz aqui e tal para mostrar. Eu estou fazendo o nariz aqui de frente, vamos sempre lembrar a questão do nariz aqui, ó. Do desenho do nariz. Eu faço o quê? Vamos lembrar aqui da bolinha, né? Outra bolinhas narinas. Então eu fazendo essas três construções aqui, essas três formas, eu vou fazer realçar essa aqui onde junta aqui, né, intersecciona aqui um círculo com o outro aqui, formando uma entradinha e aqui a narina. Tá? Então eu tenho o nariz aí e aqui a raiz do nariz, tá? Sem emendar uma parte com a outra, tá? Tá? Não é emendada, tá? Sempre separando essa distância aqui. E o nariz de perfil? Vou fazer a bolinha de novo aqui, outra bolinha, né? No caso uma maior aqui, a raiz do nariz e a narina, tá? E aqui a carne central do nariz, tá? Para o lado superior. Então é essa característica aqui do formato, usando bolinhas para fazer isso. Mas se eu tenho um nariz aqui de frente, aqui de perfil, de lado, né, de 3/4, né, eu vou fazer o que, ó? Essa bolinha, essa um pouco mais para cá, tá? Eu vou fazer essa junção aqui, ó, e fazendo essa parte aqui, a narina, né, ó, a abertura e o nariz de lado aqui, tá? Então eu tenho aqui o nariz nas posições que eu preferi fazer, tá? Ou escolher desenhar, ou vendo uma foto, né? Como trabalhar o esboço leve e depois o lápis, tá? Definindo isso. Então essa raiz estreita aqui, as características dela, né? Voltando aqui, ela tem tendência a ser influenciado e tem um meio egoísta, tá? Então essas são as características desse tipo de raiz, tá? Lembrando sempre, né? Porque eu tenho a raiz, né, fininha, tal, né, eu vou ser estreita, né? Ou não tem essas características aqui, eu sou mal, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu sou egoísta. Não, calma, não é bem isso. O nariz, esse tipo de coisa aqui, ele passa essas qualidades. Qualidades podem ser boas ou ruins, tá? Uns vão ter mais ou menos alguma coisa daqui ou não, porque eu estou analisando só a raiz do nariz, não estou analisando ainda o nariz, que vai ser a continuação,
e como foi analisado os olhos, depois sobrancelha, a boca, aí que você vai ter um perfil psicológico seu próprio, tá? Isso é científico, tá? Não é que o desenhista resolveu fazer. Vocês vão descobrindo isso aqui conforme as explicações que eu vou dando. Por exemplo, né, a raiz deprimida. Né? A raiz deprimida, eu vou fazer então, um nariz aqui, ó, um pouco mais afundado que essa raiz aqui, ó, tá? Então essa raiz aqui, ó, bem deprimida aqui, ó, bem afundada aqui, ó, tá? Eu vou ter o nariz, né, com essas características aqui, caráter violento e timidez, tá? Então, são características, como eu estava dizendo aqui, que os artistas acabaram chegando a essa conclusão de tanto desenharem pessoas, né? Os maiores artistas foram muito super retratistas, né? Leonardo da Vinci, Rembrandt, Renoir, Van Gogh, e esses caras tinham intuitivamente, já tem essa noção, os artistas modernos também. Por mais que não tenha esse estudo aqui, né, das qualidades bem exemplificada, mas é utilizada direto na arte, né? Desenho animado, história em quadrinhos principalmente, quando vai criar personagens, né? Vamos para, por exemplo, aqui eu falei história em quadrinhos, vamos então, o que é um nariz com linhas retas? Indica que o cara tem força, é severo, é o nariz de quem sabe o que quer. Então é um cara decidido. Aonde que tem esse tipo de nariz? Nos personagens de quadrinhos heróicos, né? Por exemplo, aqui eu tenho um autor que é o Dick Tracy, que é o personagem, não o autor, o personagem, que o nariz é bem reto assim, tá? Então procurem lá Dick Tracy e vocês vão ver que o desenho do nariz dele é bem retão, né? E para passar justamente essas características, intencional ou não, ele chegou a esse formato. E que é utilizado nos outros quadrinhos, né? No Super-Homem, Batman, Homem-Aranha, ou Homem-Aranha mais adolescente, mas vamos pegar assim, caras com personagens um pouco mais definidas, né? Já mais adultos, Batman, Bruce Wayne, Super-Homem e outros personagens qualquer aí de quadrinhos, tá? Onde essa linha reta aqui é utilizada para passar essa mensagem de que o cara, né, tem força, é severo, é audaz, né, um cara decidido, tá? Bom, vamos para os narizes de linhas curvas também, usando também a questão dos quadrinhos. Nariz de linhas curvas vai passar um caráter um pouco mais flexível, tá? E abobado, tá? Então vai ser um nariz um pouco mais, né, definir, né, bem arredondado aqui tá? Então é um tipo de nariz cheio de curvas, né, mais curvilíneos. Então, para passar esse tipo de o oposto quase de um para o outro, tá? Então, se eu tenho um personagem cis, eu vou ter um personagem um pouco mais menos inteligente, vamos dizer assim, que isso aqui já seria mais astuto, mais inteligente, mais hábil, e esse aqui mais, né? E no quadrinho sempre tem um pouco isso, né? Por exemplo, o Mickey, que é esperto, e o Pateta, que o nome já próprio diz, né? Tudo bem que eu estou falando de, né, que o Disney usou características da humanidade, do homem em animais, tá? Mas tendo esse estudo também. Vamos para o nariz redondo, por exemplo, né? Para chegar no nariz redondo é a mesma coisa, né? O nariz redondo lá, o palhaço usa o nariz redondo e ainda realça. Então vamos fazer aqui, ó. Eu tenho aqui esse tipo de nariz, vou fazer isso aqui, ó, bem redondo, tá? Ó. Então esse nariz redondão aqui vai passar essa mensagem de que é de docilidade, de ingenuidade, de pouca firmeza, que o palhaço usa muito e ainda reforça pintando de vermelho na ponta do nariz, para se aproximar mais da ingenuidade da criança, da inocência da criança, da docilidade. Então ele tem que ser dócil, né? Para ser engraçado, aquelas brincadeiras bem infantilizadas, tal, bem cômicas, tá? Então, para chegar perto de criança, tudo bem que tem criança que tem medo de palhaço, né? Que aí já é outra história. Mas enfim, alguns têm umas maquiagens um pouco meio exageradas, mas a brincadeira do palhaço envolve essa ingenuidade, essa docilidade e assim por diante, tá?
Então tá dando para acompanhar aqui, né? A raiz saliente, larga, raiz estreita, deprimida. Aí entramos no tipo de nariz, né? Nariz de linhas retas, nariz de linhas curvas, nariz redondo. Aí temos aqui o nariz pontiagudo. O nariz pontiagudo também ele vai ter muitas características, ó, finura, imaginação, gostos artísticos, sensibilidade, intuição desenvolvidas, só que tendência a bisbilhotar também, né? Não é tão perfeito assim, tá? Mas enfim, vamos fazer o nariz aqui, né, ó, pontiagudo, aquele nariz bem pontiagudo, tá, ó, né? Já vai passar também esse tipo de coisa, né? De característica, tá? Vai juntar outras características para um desenhista criar um personagem que tem essas qualidades, tá? Vamos para o nariz ganchado. O nariz ganchado vai entrar também na questão do mundo infantil. Só que aqui voltado, por exemplo, nariz ganchado, pessimismo e avareza. Né? Que personagem que tem isso, né, na literatura infantil, né? Que tem o nariz bem enganchado. Eu vou fazer o nariz bem enganchado aqui, vocês já vão identificar, né? Que quem usa um nariz assim, ó, com uns lábios também meio crispados também, bem fininho assim, né? Tá? É a bruxa. Só faltou abrir ruga aqui na ponta do nariz. Então você tem aqui esse tipo de nariz para indicar personagens malévolos, tá? E, bom, vamos para o nariz grande também. Nariz grande, bom, falando ainda da literatura, né? Pinóquio. Pinóquio tem nariz grande porque é mentiroso, mas quem tem nariz grande não significa que seja mentiroso, não tem nada a ver isso, só na literatura, tá? Lembrando que o Pinóquio só crescia o nariz quando ele mentia, né? Ele não tinha o nariz grande, ele só ia crescendo quando ele mentia, foi uma maldição ali, vamos dizer assim. E então, o que o nariz grande significa? Quanto maior a espontaneidade, mais espontânea a pessoa é. Então eu tenho um tipo de nariz aqui, e vou fazer ele bem grandão aqui, tá? Então eu tenho um cara aqui que é bem narigudo, né? E vai indicar espontaneidade, tá? Então é outra definição que temos aqui para o nariz grande. Vamos lá, perfil psicológico. Esse perfil aqui com convexidade superior, né? Convexidade superior, o que significa isso? Tem essas características, ambição, emotivo, o cara é mais audaz, mas o que é essa convexidade aqui? Então temos um desenho aqui, onde eu vou fazer isso aqui, ó, né? Fazer um nome de perfil aqui, elevando um pouco essa parte aqui depois da raiz do nariz, para frente, fazendo, né, essa parte aqui um pouco mais, ó, elevada, tá? Então, ou seja, essa convexidade aqui mais elevada para dar essa impressão, né? Tá? Temos aqui um rosto de perfil, né? Então vou fazer para identificar nas fotos, né? Não vai ser só de perfil, né? Então a gente vai ter que trabalhar também essa convexidade aqui. Tá? Temos a raiz do nariz, independente se é larga ou se é estreita, tá? E temos essa convexidade aqui, ó, tá? Ó. E temos aqui a ponta do nariz. Então temos o nariz aqui, tá? E temos essa parte aqui mais elevada. Aqui eu exagerei um pouco, né? Lembrando que estamos falando de caricatura, né? Também o exercício é voltado para caricatura, tá? Ou para o retrato, ou para os personagens que forem, né? Tá? Brincando aí, tá? Então essa parte aqui mais superior aqui, ambicioso, emotivo e audaz. Em parte média, o que vai significar aqui? Apaixonado e científico. Então são características de pessoas que são mais apaixonadas e científicas. Vou fazer aqui de lado primeiro, né? Ó, e fazer aqui, ó, uma elevaçãozinha aqui mais sutil, tá? Então eu tenho aqui o nariz, a raiz, a convexidade aqui na parte, tá? Então aqui temos um carinha aqui onde tem essa parte aqui em parte média, tá?
De lado, vamos fazer como é que é de lado, de frente aqui, né? De lado é esse, vou fazer de frente aqui, né? Temos aqui um pouco mais vantajosa, chega aqui, ó, na parte média aqui, ó, tá? E temos aqui o nariz. Então essa parte aqui, ó, aqui na parte superior, aqui na parte média, tá? Para identificar um pouco nas fotos, porque a gente vai trabalhar, fazer os exercícios sempre usando fotos, né? Bom, o que faltou aqui ainda, né? O nariz grande, perfil, convexidade e tal. Bom, vamos falar só uma coisinha aqui antes de exercitar. Quando eu faço esse tipo de aula, geralmente o aluno vai ficar se medindo, se analisando, né? Então, mas eu não sou científico, eu sou avarento, eu sou mau, eu sou isso, aquilo, eu não sou legal, ou então eu sou muito esperto, isso, aquilo. Não, a gente está analisando só uma área do corpo, do rosto, né? Do corpo humano, que passa essas qualidades, que vão ser mais ou menos conforme a gente vai analisar olhos, sobrancelha, queixo, pescoço, boca, assim por diante, testa, o rosto inteiro, e você vai ter o seu perfil psicológico como ele é de verdade, né? Isso foi inventado? Não, é científico. E os artistas sempre utilizaram esse tipo de coisa. Desde Leonardo da Vinci até hoje em dia, quem trabalha com animação, então, estuda bastante a expressão do rosto, né? Não só no desenho, como no teatro, no cinema, né? O cara vai fazer um personagem X ou assado, ele se caracteriza, faz uma maquiagem para parecer, né? O mal, o bonzinho, assim por, ou engraçado, assim por diante, tá? Então vamos usar fotos para exercitar. Desenhando olhos e nariz, como eu fiz aqui, desenhar os olhos e nariz, analisando os olhos e analisando o nariz, dando mais importância nessa aula de agora ao nariz, anotando essas características que envolvem o desenho. Então você vai aqui, anota aqui o que é, aqui é apaixonado e científico, não precisa escrever convexidade em parte média, não, apaixonado e científico, aqui é ambicioso, emotivo, audaz. Aqui é espontaneidade, tá? Aqui é avarento, pessimista, assim por diante, tá? Vai memorizando essas características, tá ok? Então eu sou o Gal Ferreira, né, professor de desenho pela Secretaria de Cultura do Taboão da Serra e Escola Municipal de Bailado. Meus alunos que acompanham as aulas no grupo vão treinando, colocando esses exercícios no grupo, eu vou comentando e analisando. Também pode ser também pelo canal no YouTube, tá ok? Então é isso, bom exercício, desenhe bastante.